No primeiro turno das eleições deste ano, o processo de votação em Varginha e região foi considerado dentro da normalidade prevista. No sul de Minas, 55 urnas foram substituídas, 7 delas somente aqui no município. Além disso, foram registradas algumas ocorrências também vistas como normais. O principal problema foi em relação às fake news. No segundo turno, a Justiça Eleitoral espera que o eleitor esteja mais preparado para lidar com a desinformação. Fake news, traduzindo, notícias falsas. As notícias falsas correram livres pelas mídias sociais no primeiro turno das eleições 2018 e trouxeram transtornos à Justiça Eleitoral e insegurança à população, explica o chefe do cartório em Varginha. A gente recebia assim, enxurradas de fake news, né? Pessoas espalhando notícias falsas, falando que apertavam o número de um candidato, aparecia foto de outro, pessoas que falavam que apertavam o número e a urna se autocompletava. É importante, gente, as pessoas não darem muita credibilidade para isso. Quando receber notícia, antes da gente sair espalhando qualquer notícia que a gente recebe pelo WhatsApp, é importante a gente procurar a fonte, né? Vamos no site do TSE, porque o TSE já tem uma equipe lá pronta, eles já publicam automaticamente, começa a surgir esse fake news, eles já vão publicando lá notícias, né, desmentindo esses fake news. Então, assim, o que aconteceu no dia, muitas vezes foi fruto de uma histeria coletiva, né? O pessoal começou a ver aquelas notícias e tudo mais, acabou dando credibilidade para aquilo e realmente foi um transtorno muito grande no primeiro turno para nós. Com quase 100 mil eleitores em Varginha, o cartório eleitoral da cidade pede calma ao cidadão na hora de votar no segundo turno. É interessante que ela leve, né, o número do candidato dela. Isso, tivemos muitos problemas no primeiro turno, porque pessoas às vezes preferiram confiar na sua memória e não levou a escolinha. Foram vários candidatos, foram 6 candidatos para ser escolhidos, muitos números. Então, apesar de ser pouco, acho interessante também que a pessoa não confie apenas na sua memória, né? Leva o número do candidato dela, da preferência dela para votar. Lembrando que a ordem de votação é governador primeiro, depois que você vai votar para presidente. Muita gente confundia isso no primeiro turno, né? Que votava às vezes por número de um determinado candidato, onde era para poder colocar o número do candidato ao governador. Então, assim, é bom que a pessoa lembre disso. Vota primeiro em governador, depois a tela abre para ela votar em presidente. Quando houver falha na urna eletrônica, a Justiça Eleitoral tem a obrigação de resolver o problema e até trocar o equipamento quando necessário. Se confirmar o problema, o eleitor precisa esperar a troca de urna para poder votar. A urna eletrônica, assim como qualquer computador, ela está sujeita a um travamento, né, a algum erro durante o seu funcionamento. Quando isso ocorre, a equipe da Justiça Eleitoral é acionada, ela vai até o local da votação, onde ocorreu o fato, e ali ela vai ver o que pode ser feito. Ou eles tentam recuperar aquela urna, fazer com que ela funcione, às vezes está com a mídia mal encaixada, alguma coisa, a equipe está autorizada para poder chegar lá e fazer esse procedimento. Caso eles não consigam resolver o problema daquela urna, essa urna é trocada por uma outra e a votação continua normalmente. Na votação no primeiro turno surgiram até muitas fake news falando que o equipamento não chegou a funcionar. Mas a Justiça detectou que isso na realidade não aconteceu. Foi o erro de digitação ao fazer a votação que confundiu as pessoas. Raimundo, é isso, né? A pessoa tem que ter uma tranquilidade para poder fazer, porque o equipamento tem um funcionamento programado, né? Exatamente. O que aconteceu no primeiro turno foi exatamente que muitas pessoas confundiam, chegava na tela do governador e às vezes eles estavam votando o número de um presidente que não tinha esse número como candidato ao governo de Minas. Então a pessoa colocava um determinado número lá e ele realmente dava nulo porque não existia candidato com essa numeração para o governo. Então é importante que as pessoas prestem bem atenção, né, nos nomes que vão aparecendo na tela para ela saber direitinho, espera carregar a foto para depois ela apertar o confirma. Apareceu a foto do candidato, a pessoa vem, confirma.
abriu a tela de presidente. Agora sim, ela coloca o número do presidente, por ela escolhido, espera de novo aparecer a foto, confirma. Então essa tarja não é falha no equipamento, não está acontecendo fraude? Não, está perfeita. Esse é o funcionamento correto dessa urna eletrônica. E se a pessoa errar a digitação, antes de confirmar, vai aparecer que está falando que está nulo ali, que tem algum erro, é isso? Exatamente. A pessoa tem a opção agora de corrigir ou confirmar. Se ela corrigir, ela vai colocar o número correto do candidato dela, apertar confirma. Lembrando também que a pessoa, não adianta ela colocar um número só e ficar esperando. A tela não vai passar para frente, né? Ela não vai sair daí enquanto ela não completar a numeração para presidente, para governador, igual no caso, que são 2 dígitos. Então ela tem que colocar mais o número achar o número do presidente e confirmar. No segundo turno, o eleitor vai votar apenas para candidatos à presidência da República e ao governo do Estado. A votação é neste domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. O eleitor que possui o cadastro biométrico deve levar apenas o título. Quem não possui deve comparecer com um documento de identidade com foto. A expectativa da Justiça Eleitoral é de que os resultados da apuração sejam divulgados no início da noite de domingo.